Sejam bem-vindos a mais esta palestra doutrinária. Hoje nós vamos abordar um tema que chama-se Diante dos Obstáculos. É do livro Diálogo dos Vivos, Francisco Cândido Xavier, Herculano Pires, e nesse caso específico é o André Luiz. Então vamos lá, Diante dos Obstáculos. A página que veio foi recebida numa reunião de amigos. Vários deles destacavam os obstáculos que acreditavam defrontar na vida. Obstáculos para encontrar tranquilidade, trabalho, prosperidade e alegria de viver. Que é o que todos nós procuramos, né? Então, o Chico Xavier dirigia esse trabalho. Como agir para acertar uma verdadeira estrada do sucesso? Falávamos sobre muitas soluções que a experiência comum nos sugere para a liquidação dos problemas da vida, quando um dos presentes lembrou a oportunidade de orarmos em conjunto, buscando a inspiração dos nossos maiores. Fizemos a prece e em seguida buscamos o amparo de O Livro dos Espíritos, que nos ofereceu a questão 768 para o estudo. Após ligeiro diálogo, nosso amigo André Luiz escreveu, por nosso intermédio, a página referida que envio. Ele vai enviar isso por Herculano Pires, considerando a possibilidade de sua publicação com o apoio dos seus comentários. Mas então vamos ler aqui do Livro dos Espíritos a questão 768. Pergunta: o homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas a um sentimento pessoal ou há também nesse sentimento uma finalidade providencial de ordem geral? Resposta dos Espíritos: o homem deve progredir, mas sozinho não o pode fazer, porque não possui todas as faculdades. Precisa do contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se estiola. Aí vem a explicação. Nenhum homem dispõe de faculdades completas e é pela união social que eles se completam uns aos outros, para assegurarem o seu próprio bem-estar e progridem. Eis porque, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Bom, aí vamos ler agora a página que o André Luiz mandou, né? Chama O Sucesso em Nós. Você é o seu próprio pensamento em ação. Todos somos filhos de Deus e em qualquer lugar estamos todos na presença divina. A suprema lei da vida é o bem de todos. Concentre-se tão somente no bem e a sua imaginação funcionará por lente vigorosa, ampliando a visão dos bens que lhe enriquecem a vida. A palavra é força criadora. Coloque bondade e compreensão no verbo que lhe expõe o modo de ser, e sua palavra realizará maravilhas. Aceite a lei do progresso. Observe as árvores que você planta e verificará o imperativo da evolução. Você pode e deve conservar-se fiel ao seu amor, ao seu ideal, mas não conseguirá ser feliz sem renovar-se. Aprendamos com a fonte que prossegue, sem alteração na estrutura essencial da corrente. Entretanto, avança em movimento constante para os seus próprios objetivos. A tarefa em suas mãos é semelhante a determinada empresa com os clientes que lhe agregam aos interesses. O seu êxito terá sempre o tamanho do serviço que você preste. Apague de sua mente e de sua conversação toda ideia ou palavra que estabeleça imagens condenatórias ou deprimentes. A nossa existência é comparável à escada e todos somos capazes de utilizar os degraus que nos levam acima.
Nunca despreze os outros, nem despreze a você mesmo. Ninguém existe sem utilidade e sem importância na obra divina da criação. Auxilie para o bem, quanto e como possas, aguardando a consciência tranquila. De tudo o que dermos, receberemos centuplicadamente. Faça de Deus o seu mentor, o seu companheiro, o seu amigo e o seu sócio, reconhecendo que é o nosso dever colocar-nos em Deus tanto quanto Deus, por suas leis, está em nós. Praticando o bem com esquecimento do mal, conforme evidenciam as leis de Deus, entreguemo-nos às obrigações que a divina providência nos confiou, nos quadros do dia a dia. E, em matéria de sucesso e segurança, paz e alegria, o nosso próprio trabalho, com a bênção de Deus, fará o resto. André Luiz. Bem, aí ele coloca isso que o André Luiz, ele manda para o Herculano Pires. E o Herculano Pires faz esses comentários. Os degraus do bem. É bastante conhecida a frase de Sartre: os outros são o inferno. Mas André Luiz nos propõe o contrário. Os outros são o céu. Quando compreendemos bem a necessidade da vida social, aprendemos que os obstáculos são degraus de uma escada que temos de subir. Esses obstáculos estão precisamente nos outros. Por quê? São os outros que nos negam as facilidades que desejamos obter, que procuram afastar-nos do seu caminho ou utilizar-nos como instrumento para as realizações deles em detrimento de nós. Mas, se estamos na vida para desenvolver nossas faculdades, para aprender a superar dificuldades, é claro que os obstáculos são os recursos de que dispomos para o nosso aprimoramento. Uma corrida de obstáculos é um treinamento valioso para o atleta. E nós todos nada mais somos do que atletas do espírito, desenvolvendo na vida as nossas habilidades. O atleta desenvolve os músculos, a agilidade e o equilíbrio. O espírito desenvolve a inteligência, o pensamento, a compreensão, o amor. Mas, sem os outros pela frente, não teríamos a possibilidade de treinar. É óbvio, que ele está colocando que todos esses percalços que a vida nos apresenta são justamente esses obstáculos de que necessitamos para o nosso engrandecimento como espíritos. Sabemos que a vida na Terra é uma provação, mas é uma provação de bênçãos, porque essas bênçãos nos farão espíritos muito melhores. Por isso é que nós devemos dar graças ao Mestre Jesus por nos permitir estarmos aqui nesse momento e tentando fazer com que essas dificuldades sejam contornadas pela nossa inteligência. E assim, contornando esses obstáculos, nós estaremos em situações muito melhores, cresceremos muito como espíritos. Mas continuamos. Na proporção em que fracassamos nas relações sociais, iremos sendo forçados a procurar novos meios de agir. Então, perceberemos que, encarando os outros como irmãos e não como adversários,
conseguiremos superar os obstáculos. Deus é o bem supremo. Os outros, os degraus da escada que nos leva a Deus. Pensando em Deus e fazendo o bem ao próximo, estaremos subindo a escada do verdadeiro sucesso. Temos de anular no presente as reações do mal que fizemos no passado. São essas reações que nos atrapalham. Aprendemos agora a fazer o bem aos outros e Deus nos retribuirá com o bem dos outros a nosso favor. Aí, fazendo um parênteses aqui, o que temos observado é que durante toda a nossa existência na Terra, nos ensinaram a brigar por posições, a degladiar com os outros, né? A nos protegermos dos outros, né? Então nós estamos sempre em conflito com o outro, sempre querendo apostar e ganhar do outro, né? Então essas situações é que não permite enxergarmos que nós devemos tratar o outro como irmãos, não como adversários, não como oponentes, né? Mas a gente está sempre vendo isso durante a nossa vida, né? Então nós vemos o jogo de futebol, um time contra o outro, né? Nós vemos o emprego, um quer passar a perna no outro. Na escola, um quer tirar nota maior que o outro. Então, isso faz com que a gente esteja sempre em guerra. E, na realidade, temos que buscar a paz. E como é que a gente busca a paz? Tratando todos como irmãos. Porque, dessa forma, nós vamos fazer como o que está escrito aqui. Aprendendo agora a fazer o bem aos outros, Deus nos retribuirá com o bem dos outros ao nosso favor. É isso que nós precisamos entender. Bem, eu espero que vocês aproveitem essas palavras do Herculano Pires e do André Luiz. Muito obrigado.